Ninguém pode arrebitar o nariz. Importantes são aqueles que superam nossas deficiências. Jesus, os grandes vultos do Espiritismo, nós estamos unidos, de mãos dadas, um ajudando o outro a não cair. Muito obrigada. Obrigado a Heloísa pela gentileza de vir à nossa casa, não é? Foi uma alegria, que é isso. Então, só temos a agradecer, não é? E com certeza vamos ter uma excelente palestra e vamos aproveitar tudo aquilo que ela vai falar conosco no dia de hoje. Então, Jesus nos abençoe e o Rei vai iniciar o trabalho. Na verdade nós já iniciamos, né? Boa noite, gente. Aqui a gente tem também a prazer da presença do Sr. Marcos Goulart, que fez uma gravação para o canal no YouTube dele, do YouTube, né? A parte aqui do nosso trabalho e também a presença do nosso público que está aqui conosco lá pelo YouTube. Aquela bolinha lá é uma câmera, viu, antes de mais nada, vou dar breves recados antes de passar a palavra para a nossa querida Heloísa Pires. Não é a primeira vez que ela vem aqui, mas já faz tanto tempo que nem ela lembrava, né? Não dá para lembrar todos os amigos. Quase 20 anos. A gente queria falar rapidamente sobre. Vai ter um evento que chama Exposição Cultural desse prédio ao lado aqui, que é a creche ligada aqui ao centro, a creche da Ilitina. A partir de 19 de setembro, dia 19 é um sábado. No sábado, o horário dessa exposição é das 9 às 11 da manhã. E vai seguir durante a semana até dia 30, que aí esses demais dias serão no horário comercial da creche. Vamos falar também de um trabalho que está para ser inaugurado aí, sábado, dia 22, que chama Grupo de Acolhimento Integrativo da Casa Branca. É um grupo de psicólogos, né? Aqueles que se sentirem no seu coração de compartilhar alguma dificuldade, algum drama, enfim, é uma espécie de terapia em conjunto, tá? E todos os sábados, ou pelo menos a partir desse sábado, dia 28, das 9 às 10h30 da manhã. Quem tiver interesse já está convidado. Vai ser um espaço de acolhimento, de arte de escuta e de diálogo, né? Para promover saúde mental. Vamos falar também do nosso querido Ronaldo Braz. Ronaldo está aí? Ronaldo não está aí, Ronaldo. Você deve estar vendo a gente de casa. Mas o Ronaldo Braz estará conosco domingo, 9 da manhã, com o tema Bem-aventurados os amigos. E essa minha querida que está aqui, ó, ela é escritora, palestrante, evidentemente, filha do grande Herculano Pires, um dos expoentes mais importantes estudiosos da obra de Kardec, que dedicou quase a vida toda, né, em função de Kardec, escreveu livros junto com o Chico. A dona Heloísa é autora de 8 livros, mas ela não trouxe nenhum. Mas eu larguei os meus livros porque são comuns. Então eu prefiro divulgar os livros do Pai, que são magníficos, especiais, maravilhosos. Não posso perder tempo com os meus livros comuns. Olha só. Ela participa regularmente então de lives sobre a gramática espírita, podcasts e do programa lá na Rádio Nova, né? Do Damião, né? Muito bem, então vamos deixar a palavra. Live Colher e Rádio Luz do Tavares. Ok. O tema é o casal Kardec. A palavra é sua, minha querida. Sua água está aqui. Precisamos sentar. Não vou sentar nem que eu fique mal, porque eu tenho 85 anos, tenho que demonstrar que eu estou jovem e ótima. Brincadeirinha, viu? Se precisar eu sento, mas ainda não precisei nunca. Eu vou começar com uma poesia, a poesia eu não lembro o nome do autor. Vai vagando pelo espaço, é uma comunicação de Castro Alves, através de Jorge Rizzi. Vai vagando pelo espaço, embuçado pela noite,
sombrio planeta escuro colevado pelo açoite. Na órbita desse astro vai ficando desde o rastro de terrível vibração. São gemidos, gritos, uivos de pobres seres aflitos que não conhecem o perdão. Senhor Deus dos deserdados, olhai este pobre mundo que vive pelo universo em sofrimento profundo. Nele vivem moços velhos que não conhecem o Evangelho e nem se lembram de vós. E numa contínua guerra fizeram da pobre terra sombrio mundo feroz. Piedade, piedade, Senhor Deus dos deserdados. Estes seres infelizes não são filhos desregados. Derramai a vossa luz sobre esta cruz que carregam esses réus. E agradecei-vos, Senhor, pelo trabalho que tem para conduzi-los ao céu. Aí vem o Quintana e diz assim: não, o poeta exagerou. Realmente existe uma dimensão com aflição, dor e escuridão, mas tem também uma dimensão azul e dourada. Cada um escolhe onde quer se colocar. E para nos auxiliar a mantermos na dimensão azul e dourada, a casa espírita é homeopatia preciosa, que não nos permite perder o rumo. Agora, não vale uma vez por ano, né? Ou só no dia de festa. Tem gente louca para ir no dia de festa. Eu mesmo tenho uma amiga, liga para mim, vai ter uma festa. Eu falo, eu não posso, eu tenho uma palestra. Troca. Eu falei, não, trabalho é trabalho. Coitado dos que não vão na festa e vão ter que ouvir a palestra, mas evolui. As dores são criações nossas, estão no nosso inconsciente, e muitas vezes nós exigimos dificuldades e pedimos antes da reencarnação. Aí chega aqui, começa a dificuldade e começa a reclamar. Gente, temos que exemplificar, lendo da figura preciosa da Mãe de Jesus, Maria de Nazaré Luz, sentada, vendo aquele filho maravilhoso que curava, que fazia o bem, receber o castigo destinado aos bandidos, o que ele não era, ou aos que eram contra Roma, também ele não era. Ele veio para distribuir a paz, a alegria, a cura. Maria de Nazaré, dos olhos corriam lágrimas, mas ela não disse uma palavra de revolta e continuou a sua vida, segundo os historiadores, ajudando os necessitados ao lado do filho adotivo dela, o apóstolo João, que a socorreu e profundamente ajudou a passar aquele episódio terrível. Claro que nenhum de nós pode seguir esse exemplo. Claro que ainda somos crianças pequenas. Felizmente, temos uma eternidade pela frente para aprendermos, como canta Roberto Carlos, a arte de bem viver e ser feliz. Jesus exemplificou amar ao próximo como a si mesmo. Se não nos amarmos, como vamos amar o próximo? Então fica um círculo vicioso. Nós não nos amamos, mas temos raiva do próximo porque não conseguimos nos amar. E talvez até pensemos que o próximo que não está nem aí conosco esteja nos criticando. É necessário fazer o bem, é necessário amar o próximo como a nós mesmos. Só vou contar 2 progressos da ciência que me encantam, depois entro no tema, estou ali de olho no relógio. Primeiro, o Dr. Silva Costa Renato, que põe até na internet, neurocientista, ele diz, veio honestamente depois que um colega dele disse, você fica criticando a prece, você tem que provar que a prece não presta para nada. Cientista, quando é cientista, não joga ao léu a sua opinião.
Dr. Silva Costa Renato dizia: eu fui fazer experiência. Arrumei uma câmara Killian, acoplei a poderosos microscópios e admirado vi que quando se faz a prece, sinceramente, há uma luz que eu nunca havia visto no homem, no ser humano. Uma luz maravilhosa, resultado da nossa prece sincera. Agora, disse ele, faço 8 preces por semana. Falei, era bom ele fazer mais. Eu que já tenho idade, adoro fazer prece. Orar é uma conversa com Deus, com os espíritos protetores. É um gesto de gratidão, porque ai de nós se não tivéssemos o auxílio dos espíritos. E quem fez esse outro senhor, doutor, também neurocientista, Leon Birman, também vai ver se o colega tem razão. Louco para dizer que o colega não tem razão. E também tem que falar, a prece realmente cura. A prece acalma a pessoa, a prece melhora. Imagine uma prece em conjunto na casa espírita. Temos que aproveitar. E ainda gratuita, o que não existe no planeta Terra. E o doutor Calil, cardiologista do Hospital Sírio-Libanês, ele começa dizendo, não é religião, não é religião. Alguns intelectuais têm medo de religião. Tem que falar para eles, não morde, não acaba com vocês. Não quer, não seja religioso, mas respeite quem é. Porque Kardec fala na Revista Espírita de dezembro, acho que é de 1858, procurem lá, porque o Espiritismo é religião. E explica, eu disse que não era religião, porque o povo não conhecia a religião, então misturavam com práticas mágicas. Mas agora eu posso dizer, porque o Espiritismo se firmou, é religião sim, e nos congratulamos com isto. Olha, onde colocaríamos o Evangelho? Onde colocaríamos as preces que o querido Kardec colocou no livro dos Espíritos? Onde colocaríamos o nosso desejo de nos ligarmos aos espíritos protetores? Gente, Espiritismo não combina com materialismo, é libertação, é crescimento, é possibilidade de aprendermos a amar ao próximo como a nós mesmos. Porque começamos a nos amar, desenvolvendo uma doçura, uma compreensão em relação àquele que erra. Às vezes a gente ainda volta atrás. Quando fazem um crime muito grande, aí fala, calma. Olha você no passado. Não quero olhar. Eu sei que eu não fui coisa boa no passado. Então, não critique. Ore pelos que agem errado. Ore pelos nossos políticos difíceis. Orar por nosso querido Brasil. Oração acende luzes. E o querido Kardec, Allan Kardec, diz o pesquisador Pedro Ramos, que quando ele era criança, o pai dele sumiu. Bem mais tarde, descobriram que o pai casara com outra mulher à distância, numa cidade distante. Mas não li mais confirmação. Mas fica só anotado, se alguém pesquisar e encontrar, até peça aqui para me avisarem, que me interessa tudo que se refere a esse grande espírito que realizou uma tarefa dificílima, de mãos dadas com a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, uma mulher fantástica. Primeiro, ela não havia casado até os 30 anos. Era uma época que casavam com 13, 14. Segundo, ela estudara com afinco, escrevera livros, era professora de artes, morava com os pais e quando conheceu Kardec, ele 9 anos mais jovem, o que também não acontecia na época,
se encantaram, se reconheceram no plano espiritual e casaram e foram muito felizes. Um pesquisador disse, mas eu não repito, só vou falar para vocês pesquisarem e me avisarem, que eles adotaram uma criança. Eu falei, não, se isso tivesse havido, teria aparecido em vários lugares. Então também tem muita gente que imagina. Mas sobre a inteligência, o comportamento maravilhoso de Amélie Gabrielle Boudet, o casamento feliz que o casal teve, não há dúvida, porque é repetido em vários pesquisadores. Quando Kardec viajava, Amélie Gabrielle Boudet ocupava o lugar de Kardec. Fizeram um trabalho lindo. O casal publicou 5 livros que Kardec havia escrito e fizeram sucesso os livros. E Kardec, à palestra, ele enfrentou calúnias e perseguições, ele e Amélie Gabrielle Boudet. Um dos pesquisadores disse que Kardec perdeu 2 empregos. Ele trabalhava como contador e outro pesquisador disse que Kardec tinha como hotelzinho para atender os estudantes que não tinham dinheiro para ajudá-lo. E antes que ele conhecesse a Amélie, ela já criara também um lugar para os estudantes poderem estudar, dormir, frequentar os cursos que desejavam. Quando os dois se encontraram, Kardec ficou encantado com a Amélie e foi recíproco. Casaram, foram muito felizes, viveram muito bem, segundo as informações do grupo de pesquisadores. Às vezes um sai da linha, mas quando a maioria concorda, eu fico tão feliz. E o casal foi trabalhando, divulgando essa doutrina maravilhosa, fazendo com que compreendêssemos o valor da prece à luz da razão, fazendo com que compreendêssemos o que Jesus já havia trabalhado e sabia que teríamos dificuldades em compreender, tanto que ele deixou uma possibilidade, obrigada querida, de compreensão da nossa parte. É preciso orar, é preciso, diz outro senhor, fazer o bem, que ilumina também. O Dr. Roberto Calil, estava esquecendo dele. Ele não teve a coragem de ser tão claro quanto devia, mas foi sincero e honesto. Ele agiu como ele achou que devia agir. Ele diz assim: não perdoar causa, cientificamente falando, quadros que podem atingir o corpo em qualquer parte, produzindo sofrimento, doença e até morte. Nossa Senhora, vamos perdoar. Perdoar uns aos outros e nos perdoar. Graças a Deus não lembro da reencarnação passada e não quero lembrar. Quando um amigo meu disse, eu vou contar uma reencarnação sua na vida passada, eu falei, cala-te, não quero. Porque todo mundo fica louco para saber. Eu falei, só se me contarem uma mentira, porque todo mundo sabe que no passado não fomos muito admiráveis, não. Por favor, vamos esquecer o passado e no presente trabalhar para o futuro de paz, de luz. Na época em que Amélie Boudet se destacava como esposa de Kardec, respeitada na casa espírita que eles fundaram, divulgando os livros de Kardec, o Evangelho, que é lindo e que prova que o Espiritismo é religião. Ainda que eu não conhecesse Kardec, eu diria, puxa, que escritor, e ele era acompanhado pela equipe do Espírito da Verdade, o único que teve tal acompanhamento constante, o Espírito da Verdade. Ainda que eu não acreditasse, eu diria, não, esse ser é fabuloso, quero conhecer melhor. Iria pesquisar e falava, realmente ele nos
ultrapassou. Era mais velho, mais sábio e, consequentemente, tem que ser respeitado. E adoro quando ele diz: é, pois, religião, e nos congratulamos disso. Por que querer ser materialista? Então larga o espiritismo e vai. Tem tantos materialistas muito apegados à matéria, não são materialistas. O Deus de um grande número, não de todos, é o dinheiro e o poder. Interessante, os faraós já agiram dessa forma e, coitados, até dó, descobriram no mundo espiritual que o dinheiro acumulado não valia para nada. Não levaram um tostão, ainda que tivesse pelo pensamento construído o dinheiro, as portas, alegoricamente falando, do reino, teriam se fechado quando chegaram com aquela carga horrível de apego ao material, apego à terra, desejo de dinheiro e de poder. E hoje, no nosso querido e lindo planeta, tanto já aqui crescer infinitamente, estão no meio de trilhões de planetas do nosso universo, em outros planetas, ainda o materialismo, o apego ao poder, ao dinheiro, existem. Como somos difíceis. Um irmão meu disse: eu não. Eu falei: não, eu não, por favor, se enxergarem alguma coisa, não me contem, mesmo que seja uma luz, pode ser uma luz tentando nos ajudar, porque às vezes ficamos tão trevosos que luzes de amigos de outras eras, jamais evoluídos, vêm nos ajudar. Essa é a minha esperança. Meu pai, minha mãe, meu avô Ferraz, meus tios, meu irmão Herculaninho, olha, podem vir com a luzinha, pequeno ou grande, nos ampararmos assim, porque somos tão interessantes que depois de reencarnações preciosas, quando temos uma dificuldade, começamos a reclamar. Outro dia eu quase ia começar, mas aí eu falei: cala-te, o que é isso? Na hora do bem bom, você fica sorrindo o tempo todo. Agora tem um problema a ser resolvido. Você não fez matemática? Não gosta de resolver problema? Então, resolva o seu problema. Veja, o que está te incomodando tanto? Lembranças do passado. Ore, peça perdão a Deus e mergulhe no presente, no trabalho. Aí eu falei: tudo bem. Aí à noite eu falei: mas não vou exagerar que minhas pernas cansam, eu estou muito idosa. Eu falei: Dona Elô, a senhora está sendo vista. Então viemos à Terra não para um piquenique. E Kardec vai nos desvendando o conhecimento que vem dos séculos. Já entre os druidas, diz Kardec, existia o espiritismo, menos explicado, às vezes com alguma mistura de outros aspectos religiosos, mas existia, diz Kardec, a compreensão da reencarnação. Leon Denis escreve um livro magnífico, Depois da Morte, quando ele explica que já no horizonte primitivo existiam fenômenos de materialização, que os espíritos dos mortos apareciam materializados igualzinho quando estavam no corpo físico. Oh meu Deus, e como custamos aceitar esta notícia? No horizonte primitivo pensávamos menos e aceitávamos logo, mas a nossa dificuldade no correr dos horizontes é triste. Tem tanto materialista hoje, não é materialista, é medo de saber a verdade e ter que mudar. Então eles preferem uma alegria rápida do que ter que se esforçar para mudar o modo de pensar. E outro fenômeno que Kardec apresenta, falando sobre
porquê das nossas dificuldades entendermos o Espiritismo. Porque, na realidade, temos medo. Temos medo de pagar, estamos acostumados a pagar e comprar, materialistas. Temos medo de pagar pelos erros cometidos. Mas a dor é apenas um processo educativo. Pessoas maravilhosas sofrem quando evoluem mais. Pedem para pagar aquela ferida que nos incomoda no inconsciente quando começamos a descobrir nossos defeitos e nossos erros. E então eles se assustam e acham que a dor é castigo de Deus. Será que Deus é esse que seria um policial castigando indivíduos em desordem mental? Que Deus é esse que nos criou com potencialidades a serem desenvolvidas através do nosso esforço próprio e que nos castigaria em vez de nos auxiliar? Ele nos criou tão bem que nós exigimos a correção. Ele nos criou tão bem que é quando vamos evoluindo que enxergamos os nossos erros e pedimos auxílio para nos consertarmos. Ele nos criou tão bem que as casas espíritas hoje surgiram em todo o Brasil e no mundo e se espalharam, e são respeitadas, amadas, procuradas. Outro dia até eu falei para o moço que veio me consultar: filho, esse papel não é do Espiritismo, refazer casais separados. Você pode até verificar se é uma perturbação, pedir auxílio, tomar um espaço na casa espírita, mas quem resolve esses problemas, auxiliados pelos irmãos mais velhos, somos nós mesmos. Pensei, não queira se encostar, parece espírito obsessor, quer se encostar na casa espírita, quer que a casa espírita resolva tudo. Outro dia uma menina falou para mim: eu vou indo na casa espírita, não estou perdendo uma semana. Eu, que bom. Não, é que eu estou precisando arrumar um bom emprego. Eu ia falar, mas fiquei quieta. Eu falei, ela está tão feliz, não vou jogar uma pedra de barro. Mas aí eu fiquei com remorso de não ter falado, mas não adianta ver. Mas eu falei, Deus, por favor, durante o sono que ela seja esclarecida. Pai querido, que o anjo da guarda dela vá falar com ela. O que eu não tive coragem de falar. Menina, cria vergonha e arruma trabalho para você mesmo. Que é isso? E, em geral, quer um trabalho que não tenha trabalho. Pensam que Deus não nos conhece. Pensam que Deus é um Deus de cerâmica que não conhece as pessoas, que é um homem atendendo pedidos de cura, pedidos de casamento, de batizado, cuidando de separações. Vamos crescer, gente, o que é isso? E Amélie e Gabriele Boudet e Kardec, já naquela época, entenderam o que era o Espiritismo. Aí não é pesquisador, eu, na minha ignorância, creio que Kardec foi sacerdote druida, isso foi dito a ele. Mas os druidas tinham sacerdotisas. E tenho a certeza, baseado em mim mesma, vocês vão pesquisar, não vão na minha onda, baseado em mim mesma, que as sacerdotisas, entre elas tinham a presença magnífica de Amélie, Gabriele e Boudet. O casal era incrível para a época, ainda hoje nos assustaria o trabalho de Amélie, Gabriele e Boudet, diferente de todas as mulheres na idade dela. Comparecia a reuniões de trabalho, comparecia a reuniões para estudar como educar crianças e jovens. Era 9 anos mais velha que Kardec, ou 9 anos faz uma diferença. Mas um casal, ex-sacerdotes druidas nunca falaram isso. Eu creio.
Agora, de Kardec falaram, ele foi um sacerdote druida. E os sacerdotes druidas já conheciam o Espiritismo. Olha que coisa linda. Kardec veio. É claro que existia no inconsciente, depois até no consciente dele, todo o trabalho que ele havia realizado nas casas espíritas. Eles tinham uma casa, uma impressora de livros, vendiam os livros para publicar os livros. A Amélie tinha um pouco mais de recursos, parece, mas usaram o que eles tinham para a divulgação dessa doutrina maravilhosa e libertadora, a verdade. Somos reencarnados. Conseguimos nos desenvolver através das várias encarnações. Devemos nos amar a todos como irmãos que somos. Eu sei que tem indivíduos muito difíceis de amar. Eu sei que é difícil amar os políticos corruptos. Eu sei que é difícil, eu até desligo o televisão para não ficar vibrando mal, porque eu penso, você vai pagar, na outra coisa pagar. Agora você está se assemelhando a obsessores acusadores. Eu desligo a televisão, procuro um programa tolo, mas que me alegra, Serginho Grossman. Naquele programinha dele de música, alegria. Até tenho medo de pôr em filme, que filme é uma violência, repete a violência que se vê nas ruas. E nós desejamos há muito tempo um mundo melhor, mas temos que analisar como está nosso mundo interior. Na dúvida, todas as manhãs, eu tento ser esperto, eu leio um trecho, faço uma prece de gratidão a Deus e tenho que agradecer. Como diz uma minha amiga gordinha, só de poder comer eu já agradeço. Não, isso é muito pouco. Mas eu agradeço tudo o que temos e o pouco que pedimos, que podemos pedir e devemos. Saúde, trabalho, alegria de viver, respeito ao próximo, amigos verdadeiros e aproveitarmos as horas de sono para o nosso crescimento espiritual. Outro dia uma conhecida falou, eu passei a noite chorando porque meu marido me fez uma grossura. Falei, você tem que pensar que ele pode estar envolvido, vocês brigando, imagina a briga, atrai entidades inferiores. E você fez exatamente o que elas queriam. Você virou a cara para o seu marido, foi mal criado e ainda não olha a cara dele quando ele chega. Para, abrindo parênteses, homem bom não encontra assim na rua não. Fecha parênteses, vamos aprender a viver e ser felizes. Vamos nos auxiliar uns aos outros. Numa família, às vezes o marido é mais fácil, a mulher mais difícil. De outras vezes é o contrário. Então vamos nos respeitar e procurar auxiliar o difícil. Cala-te quando uma boca meio desgovernada começa a falar. Começa mentalmente a orar. Aí a minha amiga diz, aí ele vai gritar, onde você está? Você não está me dando confiança. Eu falei, bom, aí você vai no centro, toma parte, faz as reuniões necessárias e não saia da casa espírita. Arruma, você quer um trabalho, arruma dentro da casa espírita, que você ganhando sossego e alegria já valeu. Ah, mas eu queria também um dinheirinho. Não é hora. Primeiro conquiste sossego e alegria. Depois você vai achar um dinheirinho. Agora, com essa carinha triste que você está, daqui a pouco você está todo enrugado. Imagina quando chegar na minha idade. Não sei, ela não me consultou mais. Acho que não foi. Não fui muito agradável como psicóloga. Acho que ela queria que eu dissesse, vai, judia dele, faz uma compra cara. Eu tenho uma amiga que disse que quando o marido briga com ela sai e gasta dinheiro. Eu falei, ele é um santo. Ele é um santo, não abuse. Que uma hora ele deixa as notas em cima da cama e some.
como fez o pai, segundo um pesquisador, de Kardec, que não, mas a mãe dele devia ser boa, é que ele perdeu a cabeça na guerra. Vai ver que conheceu uma da outra encarnação, perdeu a cabeça e agiu errado. E ai de nós, se não conservarmos a cabeça em cima do pescoço e o cérebro voltado para a luz. Quando, outro dia eu tive medo de um senhor na rua, eu falei, bom, se eu ficar construindo este medo, o coitado está lá quieto. Eu vou jogar o medo em cima dele e talvez ele venha me atacar. Então eu pensava, ele é bom, olha que olhos doces. E foi passando. E realmente o homem estava morto, ele não queria roubar ninguém. Se ele quisesse, poderia roubar. E também eu não tenho nada para roubar, é só meu documento, que vale ouro. Porque tirar outros documentos não é fácil, não. E eles continuaram casados. Tenham adotado ou não uma menina, eu acho que não, senão eles teriam falado, porque tudo aparece na história deles. Parece incrível, mas a Merli, 9 anos mais velha que Kardec, viveu muito mais do que ele. Com 60 e poucos anos, Kardec tinha trabalhado demais. Partiu para o mundo espiritual. E a Merli ficou tomando conta do trabalho de Kardec. Mas tinha um senhor perturbado, cujo nome eu esqueci, felizmente, que começou a perseguir a Merli e proibiu-a de entrar na casa que ela e Kardec dirigiam. Ela ficou doente, acamada, estava já com mais quase 80 anos. E uma senhora que participava da casa foi tratar, cuidar da Merli Gabriele Boudet. Ela nunca reclamou, nunca denunciou o que havia sofrido. Foi essa senhora que contou. Mas a Merli, graças a Deus, foi auxiliada e partiu para o mundo espiritual, onde reencontrou aquele com quem ela viveu lindamente por muitos e muitos anos. O mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, o mesmo amor e coragem à doutrina espírita. Nunca tiveram medo algum de praticar, de ter a casa espírita, de publicar livros da doutrina espírita. Foram caluniados, foram perseguidos, mas sabiam que ficaria para o futuro essa doutrina que viera do passado e que se perdera em mãos não avisadas e que poderia ter sumido, como ela viera do passado, mas praticamente havia desaparecido, engolido, como gostávamos, e tem muita gente que gosta, por práticas mágicas, superstições, milagreiros. Não, nós queremos a realidade. Somos os construtores do nosso destino. Temos, como diz Kardec, um anjo da guarda que não faz o nosso trabalho. Ele vibra por nós, mas a construção é nossa, só faltava ter operário. Aí surgiu um sindicato complicando a tarefa. Temos espíritos que nos auxiliam, os nossos parentes que evoluíram mais. Eu não lembro de sonho, mas às vezes eu acordo numa alegria tão grande, parece que eu estou pisando em nuvens. Eu sei que eu sonhei com as luzes da minha vida nessa encarnação encarnada. Meu pai, minha mãe, meu avô Ferraz. Tenho uma tia que eu sinto uma doçura quando eu acordo. Eu falo, é a tia Lourdes. Obrigada, tia Lourdes. Tanto a agradecer, tão pouco a pedir. E a Kardec, não sabem direito, os pesquisadores, alguns arriscam, ele caiu na escada do lugar onde ele trabalhava e desencarnou. Eu acredito que possa até, como outros pensam, ter sido um infarto, um problema do coração, mas ele teve direitos ao sossego merecido por sua grandeza,
pela confiança no mundo espiritual, pelo auxílio que ele teve de sentir o mundo espiritual, pelas mensagens maravilhosas que recebeu e que colocou nos seus livros, para que aprendamos a confiar nessa espiritualidade que não nos abandona, mas que não pode nos amarrar, impedindo-nos de agir. Tem que respeitar o estágio evolutivo no qual nós estamos. Então vemos espíritas de muito tempo, de repente fazem uma bobagem absurda, que todo mundo pergunta: onde estavam as entidades espirituais de luz que os assistiam? O que é isso? Existe um educador que impeça o seu educando de ser educado? Ainda mais quando os educandos já estão com quase 60, 50 anos, provados pela vida e com capacidade de procurar e encontrar recursos onde existe, inclusive, o espiritismo não dispensa o médico, o psiquiatra, os psicólogos que cuidam das emoções desencontradas, todo o nosso saber, cuidando do corpo físico e mesmo que não sabendo do espírito, desde vários anos. E o tratamento da casa espírita é continuado por estes estudiosos maravilhosos. E outro dia eu falei com uma filha minha, em respeito ao filho meu, que mudou muito. Melhorou, ele estava meio perdido, de repente ele deu uma melhorada. Eu falei: por favor, ele é muito calado. Ele está fazendo tratamento com psiquiatra, psicólogo. Ele falou: está, eu falei: aleluia. Então ele precisava também desse tratamento, para se abrir, para contar suas dificuldades, para receber o amparo de gente como ele. Os espíritos às vezes são maravilhosos, mas que bom encontrar alguém que pensa como nós, mas melhorar o pensamento e pode nos ajudar. E eu falei para uma minha amiga que está muito nervosa, que o marido quer abandoná-la. Ela está intragável, eu reconheço, coitada. Eu estou até orando por ela, mas não com muita força, para não pegar aquele estado emocional terrível. Eu falei: vai na casa espírita, toma passe quantas vezes foram necessárias. Eu fiz vários tratamentos na casa espírita e se tiver que ir, agora eu vou, falo, mas sempre que é um passe eu falo: claro, homeopatia, vai melhorando. É o nosso lugar de refazimento espiritual, é a nossa escola, é a nossa possibilidade de evoluirmos com mais tranquilidade. E é a escola onde levamos os nossos acompanhantes, que chamamos de obsessores. Não sei quem é o maior obsessor, se o desencarnado ou encarnado. Não sei quem pensa o pior primeiro, se o desencarnado ou encarnado. Eu sei, como diz Kardec, que pensamento desequilibrado atrai nuvens de pensamento desequilibrado. Então, quando eu vou ter um pensamento pior, sobretudo ouvindo políticos corruptos, eu desligo, nem tenho mais ligado a televisão para ouvir. Aparece ou muda o canal. Porque nós, no tempo e no espaço, fomos violentos. Agora a nossa violência é só pelo pensamento. Só é um imã que atrai o que eu nem quero ver. É a arte de bem viver, que a Amélie Gabrielle Boudet e o querido Allan Kardec tiveram coragem de lutar contra indivíduos vários, encarnados e desencarnados, e realizaram um trabalho de libertação, de luz, de crescimento espiritual que nos acompanha ainda hoje. Nas horas de tempestade, é preciso pensar também com o coração. Nas horas de tempestade, se não tiver nem conseguindo coordenar os pensamentos, abra as preces de Kardec e veja: prece por um necessitado, prece
por um obsessor e faça as preces, mas na certeza de que entidades de luzes nos auxiliam. Mas não deixe também, se o seu estado está muito grave, de procurar um psicólogo, um psiquiatra que ajuda. Às vezes o primeiro passo no mergulhar da escuridão é nosso. E aí aqueles que gostam de escuridão formam uma cúpula terrível. Então temos que ter a humildade de saber que raros não atraem pensamentos necessitados, raríssimos. Orai e vigiai, disse Jesus, o Mestre de Nazaré. Fomos convidados para esta possibilidade maravilhosa de nos libertarmos de nós mesmos, nossos maiores obsessores. Fomos convidados, Chico Xavier, não reclame, pare de reclamar. Fomos convidados para aprender a não reclamar. Que pessoa desagradável! Eu gosto de lembrar, coitadinha, eu vou dizer seu nome, querida amiga, mas olha, eu acho que você agora já está na luz. Tinha uma senhora na vizinhança onde morava, ela chamava Dona Lourdes, era uma senhora boa, mas ela se queixava da vida, dos filhos, do marido, punha a mão na cabeça e andava arrastando as pernas. Eu sei que nós crianças, quando ela aparecia na esquina, a gente saía correndo, fugindo da Dona Lourdes. Perdão, Dona Lourdes, vai ver que em alguma encarnação eu fui assim, porque eu fico tão horrorizada. Então não podemos nos transformar em indivíduos cansativos. Você está bem? Estou, obrigada. Vai se queixar no centro, na orientação. Tome parte. Coitado de quem está na orientação, mas tem um auxílio espiritual. Lá tem um exército de luzes. Agora, a pessoa está parada na porta do condomínio dentro de casa e recebe um WhatsApp. Não aguento mais. Aqui está insuportável. O que o outro vai fazer? Eu ponho, vá à sua casa de oração. Olhe, se é católico, vai falar com o padre. Se o padre der um pega, bem feito, aprende. Se é evangélico, vá na igreja evangélica. Se é do candomblé, vá, o problema é seu. Todos os degraus têm que ser respeitados. E tem gente maravilhosa e gente difícil em todos os degraus. Para mim, o degrau maior é a casa da casa espírita. Nas horas de aflição, quem me conhece viu. Fiz até curso na FES, depois dei aula. Fiz curso aí, tem conhecidas da Eugênia Prado que confirmou. Nós nos evangelizamos nossos filhos. Já havia sido evangelizada por meu pai, que era difícil. Me evangelizei também na APS. Continuo me evangelizando nas casas Andrelis, que é perto da minha casa. E assim nós vamos crescendo lentamente, mas vamos espiritualmente num crescimento que nos torna, às vezes somos consideradas até meio roubadas, porque rimos tanto. Temos a capacidade de não por nós mesmos, mas graças ao auxílio espiritual, de suportarmos problemas que não conseguiríamos suportar se não houvesse essa cúpula protetora que nos acompanha dia e noite. Não fomos convidados ao sofrimento e à dor. Se pedimos e vamos aprender, tenhamos a coragem de aproveitar o que pedimos. E na dúvida, vá a um neurologista, vá medir seus hormônios. Mulher, às vezes, fica insuportável devido aos hormônios. É bom por a culpa dos hormônios que nos livramos dela. Mas os homens também têm problemas hormonais, mas eles aprenderam a ser mais durões. Agora, existe um problema que vamos todo mundo orar: o feminicídio. O que é isso? Descobriram que a mulher também é um elemento precioso na parte econômica, há muito peso na parte econômica.
A mulher ganha, o homem ganha, junto ordenado, vai tudo bem. De repente ele é violento, ela cansa, agora ela trabalha, ela compra comida e ela quer sair. E ele pensa, como eu vou perder esse ordenado? Pá! Vamos parar com isso, vamos orar. Vamos orar, oração é uma força, orar sem entrar no problema, pelo amor de Deus, ora na casa espírita, já deixa o problema aqui, que aqui tem um exército especializado em resolver problema. Da porta da rua para frente, dentro de casa, não levemos problema, chegam os que nós mesmos criamos. O convite é a alegria de viver. O convite é conseguir manter o sorriso, sabendo que tudo passa, só Jesus fica. Horas também difíceis passam, mas Jesus, nosso irmão querido, essa luz imensa que teve a coragem de vir à terra e lutar por nós, para que melhorássemos, continua ao nosso lado. E ainda temos o anjo da guarda, orando só, ninguém interfere no nosso livre-arbítrio, Jesus pode. O anjo da guarda ora, e unidos e consultando os especialistas necessários, a nossa vida se torna melhor. E de obsessores encarnados, transformamos em curadores encarnados, ajudando a todos que estão em dificuldade. Não por nós mesmos, mas por estabelecer ligação com as luzes que também, como disse Quintana, envolvem o nosso querido planeta. Não reclamar, orar e vigiar, diz o mestre de Nazaré, e completa: eu sou, olha que linda, eu sou o leite que fortifica o fraco, sou o clarim que toca ao amanhecer. Não procureis algures consolo, porque ninguém poderá dar. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e sereis aliviados. Muito obrigada. E a menininha linda me lembrou de algo: educar as crianças. Mas educar não é espancar, não é bater. O namorado da minha filha viu no supermercado, ele disse que foi para intervir, aí ele achou que ele não devia, ele ficou com medo, acho, não vamos comentar. Ele foi porque o pai, a menina desceu do carro de mau jeito, sei lá, o pai foi e deu um soco na cabeça da menina. Falei, mas que nem animal irracional faz isso? Onde pais meio desequilibrados aprenderam que bater conserta alguém. Jesus de Nazaré teria vindo com chicote, pá, 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 e não teria conseguido nada. Só o amor educa, só o amor constrói. Mas vamos educar nossos filhos à luz da educação, como ensina a psicologia dos equilibrados, porque também tem psicólogos desequilibrados. Em todos os setores tem desequilíbrio, até em casa espírita, às vezes surge um problema. Nós somos difíceis, mas a luz é mais forte do que nós. Então vamos aprender a arte de bem viver e ser feliz. Muito obrigada. Até a próxima.